Potencial de ação. O meio extracelular é mais positivo, por conta da presença de sódio no meio extracelular, em maiores concentrações. O meio intracelular vai ser mais negativo, porque apesar de apresentar potássio, que como podemos ver é de carga positiva, também apresenta proteínas aniônicas de cargas negativas, que mantém o meio intracelular mais negativo. O potencial da membrana em repouso vai ser mais próximo do potencial do potássio. Isso porque o potássio é mais permeável à minha membrana do que o sódio. Mas é importante não confundir o potencial em repouso com equilíbrio eletroquímico. Isso porque o equilíbrio eletroquímico, ele leva em consideração o meu gradiente químico e o meu gradiente elétrico, ou seja, a diferença dessas minhas concentrações. Se eu fosse seguir apenas o meu gradiente químico, o potássio teria que sair da minha célula. Isso porque, de acordo com a difusão, o soluto vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Porém, o gradiente eletroquímico, ou seja, eu tenho as proteínas aniônicas dentro da célula e tenho também as cargas positivas do meu potássio. Como a gente sabe que os opostos se atraem, essas proteínas aniônicas aqui fazem uma força puxando o potássio para dentro da célula cada vez mais. Então, essas forças em sentidos opostos acabam se anulando, garantindo então ao potássio seu equilíbrio eletroquímico. A bomba de sódio potássio ATPase funciona com a quebra do ATP. Então, eu quebro a minha adenosina trifosfato para que eu consiga fazer com que 3 moléculas de sódio saiam da minha célula e 2 moléculas de potássio entrem na minha célula, já que eu preciso ter potássio dentro e sódio fora. Esse processo é chamado de ATPase porque eu preciso ter esse gasto de energia, já que é um processo contra o meu gradiente de concentração. E a bomba de sódio potássio ATPase, ela funciona continuamente, sem pausas. O potencial de ação é um estímulo, é uma força inicial que faz com que as células consigam se excitar e propagar esse potencial de ação. As células musculares e as células dos neurônios são células capazes de propagar esse potencial de ação, que é quando um estímulo inicial, uma força inicial gerado pelo meu potencial de ação graduado, consegue atingir o meu limiar, ou seja, o meu limite mínimo. Quando eu tenho um estímulo, então, suficiente para atingir esse limite, para atingir esse limiar, eu tenho a abertura dos canais de sódio, fazendo com que o sódio entre na minha célula, causando uma fase de despolarização. E o sódio vai entrando cada vez mais na minha célula até eu atingir o ápice, até eu atingir um pico de concentração. Quando eu atingir esse máximo, os canais de sódio são inativados e os canais de potássio são abertos para que os canais de potássio, para que o potássio saia da minha célula e eu consiga repolarizar. Porém, chega um momento que eu tenho uma saída excessiva de potássio da minha célula, ficando então com o predomínio das proteínas aniônicas dentro da célula, ou seja, ficando com mais cargas negativas do que eu precisava, causando então um processo de hiperpolarização, que pode ser revertido com a ação da bomba de sódio potássio ATPase, que está funcionando a todo momento. As configurações dos canais de sódio podem ser abertos, fechados e inativos. Os canais de sódio, quando estão inativos, eles não podem ser abertos novamente, configurando então
um período refratário absoluto, que é quando eu não posso ter um outro potencial de ação sendo propagado, já que os meus canais de sódio estão incapacitados de serem abertos novamente. Agora, se os meus canais de sódio estão apenas fechados, eles podem ser abertos novamente, o que caracteriza o período refratário absoluto, que é quando eu posso ter a ocorrência de um outro potencial de ação. Porém, para que um outro potencial de ação ocorra agora, eu preciso de uma força, de um estímulo inicial muito mais forte, já que agora a minha célula está mais negativa do que ela já era. E a gente tem alguns fatores que vão auxiliar na propagação do meu potencial de ação, que podem ser o diâmetro do meu canal, sendo que quanto maior for o meu diâmetro, mais rápido vai ser essa minha propagação do meu potencial de ação. E outros fatores também é a bainha de mielina. A bainha de mielina vai cobrir partes do meu axônio, fazendo com que, quando as minhas células forem propagar o meu potencial de ação, eu não tenha perda de nenhum íon, de nenhuma carga, de nada, fazendo com que seja um processo muito mais eficiente. E esse processo também, ele pode ser chamado de ação saltatória, porque dá a impressão de que o meu potencial de ação está saltando entre os meus nódulos de Ranvier, mas é só uma impressão, porque o meu potencial de ação continua sendo conduzido normalmente com uma eficiência muito maior.